E aí, rapaziada, tudo legal? Aqui quem fala é o Cal. Hoje eu vim fazer review de uns mousepads que estão bem hypados lá fora. Mousepads que honestamente, diferentemente da maioria que dos últimos anos, tem um hype totalmente merecido. São produtos muito bons, que são os mousepads da LGG. Hoje eu vou falar sobre o Venus e o Saturn. Também tem o Júpiter e o Mercury deles. Honestamente eu tenho ele aqui, mas assim, o Mercury eu não tive tanto interesse em testar, porque ele é bem parecido com a maioria dos outros clones da Artesian, do Rain, tendo assim, acho que atualmente sendo o melhor clone do Rain, porque diferentemente da maioria dos outros pads, eles têm uma borda bem rente, e assim, honestamente, atualmente, o que a LGG perde pra mim da Artesian é principalmente na questão da borda, mas honestamente isso não impacta tanto na gameplay, pelo menos pra mim. Esses pads aqui, eles não tem problema com umidade, nunca tive esse problema. O que eu tenho de problema com o mousepad, que eu já citei em outros vídeos às vezes, é mais sujeira mesmo. E às vezes não é nem culpa do mousepad, tipo, às vezes minha cachorra decide subir em cima da minha mesa esporadicamente. E aí acaba sujando um pouquinho, mas tipo, até pra isso mesmo eu tô usando os dois há bastante tempo e não tive muito problema. Começando, falando um pouco sobre o Saturn. O Saturn ele é um pad bem smoothzão. Ele é o segundo pad mais lento dessa leva dos pads da LGG, e ele tenta se aproximar muito ao Zero. Honestamente, pelo preço dele, que é basicamente menos de metade do preço da Artesian, fora e aqui no Brasil, eu acho que vale muito a pena. Considerando as condições atuais do mercado e tal, não acho que vale mais a pena comprar a Artesian nesse sentido. Eu acho que eu preferiria comprar o LGG, como eu estou usando o LGG. Nos últimos tempos, meu main foi o Venus. Pra quem não sabe, meu main antigamente era o de Infinity, então eu curto muito pads um pouco mais rápidos, porém com esse atrito um pouco maior. Então, basicamente, o Saturn ele é um pad mais lento, porém ele é bem smooth, então ele acaba sendo legal se você tem uma sense mais alta para jogos de trekking. Tem muita gente que tem uma sense meio diferenciada em jogo de tiro que gosta de pad assim mais lentão. Honestamente não é meu estilo, mas o Saturn é um pad muito bom. Eu passei um bom tempo usando ele antes de testar o Venus. Acabou sendo bem legal. Porém eu achei ele um pouco smooth demais e um pouquinho lentinho. E assim, não é aquele lento que agarra seu mouse, não é um mousepad que vai ter problema de umidade, tipo, isso é um problema que felizmente a gente pode esquecer. Então tipo assim, se você for ver a textura dele aqui, ele é bem lisão mesmo. E assim, a borda dele é rente, a base basicamente, tipo, é muito legal. Se a gente for comparar com a Artesian, os pads do bench atual da LGG são basicamente a base soft da Artesian. Eu não sei, é meio difícil mostrar isso em vídeo, mas tipo, não é muito mole, mas tipo, ele tem certa moleza. Porém não chega a ser uma base X-Soft. Os pads novos da LGG, os Square, bababá, eles vão ter 4mm, se eu não me engano. E aí sim eles seriam mais perto do Artesian X-Soft, para quem quer um pad um pouco mais fofinho. Partindo pro meu main pad, esse sim que eu posso falar um pouco mais sobre ele, porque eu curti bem mais. O Venus ele é basicamente um clone do Hayate, e assim, até onde eu sei, ele é basicamente o primeiro clone do Hayate do mercado. A gente tinha muitos clones do Rain, tinha algumas poucas tentativas de clone do Zero. A gente teve algumas outras tentativas do clone do Zero, tipo o Pad Smith, porém eu acho que nada chega tão perto quanto o nosso amigo Sato. Agora indo pro meu pad favorito de todo esse bench dele, o Hayate. Honestamente eu também tô jogando mais COD e tal, mas também quando eu jogava Valorant, esse aqui foi meu pad favorito do bench, porque diferentemente do Rain, ele tem um pouquinho mais de ajuda pra parar o mouse. Então ele tem um stop friction um pouquinho maior, então acaba sendo legal. E assim, ele é basicamente o Rain, não tem muito o que falar, sendo que a textura dele é meio como se os gaps da textura do Rain fossem maior. Então meio que o Rain ele tem um... eu não sei explicar, mas tipo, a textura dele, tipo, do Rain repete menos vezes. E aí esse pad aqui repete mais. Então, sei lá, eu acho que tipo, pra dar alguns microajustes, esse pad aqui acaba sendo muito interessante. Uh, É basicamente isso. Os dois pads em relação à borda, a base e tal é a mesma coisa. Não tem muito o que falar sobre todos os outros pads sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre outros mousepads, inclusive os da LGG. Eu não curto muito falar sobre mousepad porque eu acho que é algo meio subjetivo e você precisa ter referência para poder entender sobre isso. Então, eu acho que tem alguns mousepads que são importantes você testar para você ter como base para entender um mousepad. Mas eu acho que seja basicamente isso. Fazer só um slide teste para vocês entenderem os mouses.
E é, velho. Então, eu acredito que seja isso. Obrigado por acompanhar o vídeo. E até a próxima. Fica bem.